vida passada. A moça que conta esse relato diz que isso acontece com ela até hoje, porque ela tem sonhos, tem reflexos e ela fez uma regressão a vidas passadas que ajudou a entender ali o que ocorria com ela quando ela tinha 3 para 4 anos de idade. Muita coisa aqui que eu vou falar aqui no início, segundo ela, foi passado pela mãe dela, porque ela não lembra que ela era bem novinha na época. Mas segundo a mãe dela, ela era fissurada ali no avô dela. E ela tinha algumas falas que não era assim muito para criança, né? Vamos dizer assim. Ela falava muito em tirar sua vida, né? Suicídio. Em mortes, essas coisas assim que criança geralmente não fala, ainda mais da idade dela. E em uma certa conversa que a mãe estava ali com o avô e ela falou pro avô que ela conhecia ele quando ele era moço. O avô não entendeu nada e começou a rir, achando que era uma brincadeira. Foi aí que ela continuou falando que ela, quando estava nessa vida, ela tinha tirado ali a sua vida, né, se afogando, e ela estava grávida. A mãe dela riu e achou estranho ao mesmo tempo, porque onde uma criança de 4 anos, que não entendia muito bem o que estava falando, sobre tirar a vida, gravidez e coisas do tipo. A mãe dela, né, contou isso pra ela desse tempo, e ela já com uns 15 anos, né, o avô dela veio a falecer, ela resolveu procurar ajuda. E ela procurou ajuda porque ela começou a ver espíritos, principalmente de crianças pedindo ajuda. E além ali de ver esses espíritos, ela começou a ter uns sentimentos estranhos ali, de ter o sentimento de já ter ficado realmente grávida, né, de ter realmente tirado sua vida ali afogada e coisas do tipo. E foi aí que ela começou a ter uns sonhos com uma moça, num sonho era ela, mas remetia ali a uma vida passada. E foi aí que ela resolveu procurar, né, uma pessoa que faz regressão. Segundo ela, é uma pessoa muito confiável. Daqui pra frente, diz ela que é o que ela viu ali na vida passada dela. E durante uma sessão ali que ela foi, uma prima dela foi junto. E lá a prima dela escutou muitas coisas que ela falava ali e não lembrava. Mesmo que as sessões eram gravadas, tinha as coisas ali que ela não lembrava, coisas que a pessoa também não passava pra ela. E a prima dela contou o seguinte, que ela falava ali como se fosse uma tia ali, uma tia-avó delas ali. Essa tia-avó, nenhuma das duas chegou a conhecer, mas a história por trás dessa tia-avó seria o seguinte, que ela teria engravidado ali de um rapaz muito rico na época, e nesses tempos antigos ali, por causa da diferença ali da questão de um ser rico, um ser pobre ali, eles não poderiam ali se casar. Então esse moço, por mais que ele tentou ali, né, assumir a criança, a família dele foi contra e deu maior bafafá ali, até que a irmã ali do avô dela resolveu ali tirar ali a sua vida. Então ela despediu ali do irmão dela. Ele na época ali não entendeu essa despedida dela, porém, horas depois, alguém bateu ali na porta da família, falando que o corpo dessa tia dela foi achado, né, em um rio já sem vida ali. Então, só aí ela foi entender que a vida passada dela seria a vida da tia ali. Por isso que ela conhecia o avô dela quando era mais nova e coisas do tipo. Ela, na vida passada dela, ela seria ali a irmã do avô e ela estaria grávida desse rapaz que não conseguiu assumir ali e ela acabou tirando ali a sua vida. Depois disso, diz ela que procurou também um centro ali de Umbanda, né, pessoas para poder ajudar ela a se livrar ali desse karma e está sendo tratada. Ela conversa com vários espíritos de criança, ora, pede perdão, porque diz ela que esse karma faz com que essas crianças venham até ela ali, e muitos, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, e ela tenta ajudar ali. Segundo ela, isso seria uma forma de libertar ela ali desse karma. Ela hoje já tem também 2 filhos, diz ela que pretende ter mais filhos, né, para ver também se consegue, através ali das crianças, ela consegue recuperar ali aquele filho que foi perdido ali em outra vida. E talvez dessa maneira fazer com que esse karma dela também suma. Mas diz ela que enquanto isso não acontece, ela sempre vai pedindo perdão ali, principalmente para a criança ali que foi perdida nessa vida passada dela, quando ela na realidade era a tia dela. E aí, gente, o que vocês acham dessa história dela? Essa coisa, né, de vidas passadas, você fazer uma regressão, muitos falam que é até perigoso, né? Mas é bem legal, eu tenho vontade de fazer, né, uma regressão, tenho medo ao mesmo tempo, porque talvez tem coisas
que não é realmente para você saber nessa vida o que você fez na vida passada. No caso dela, ela teve sonhos, ela falava desde pequena, então eu acho que é um pouco diferente, mas a gente tem coisas que infelizmente tem que ficar na nossa vida passada, porque senão a gente não consegue, né, ir pra frente, fazer o que é certo nessa vida. E essa coisa de karma, né, muitos carregam karmas até que não nos pertencem, né, que são passados ali de mãe para filho, eu já ouvi falar muito isso, pai para filho, né, de sangue ali, né, de geração para geração. E isso muitas vezes, quando não é tratado, isso atrapalha demais, né, na nossa vida, no que a gente está vivendo hoje. Bom, gente, isso é o que eu acredito, né? Não sei se vocês acreditam nessa parte, mas eu acredito. E se eu estiver falando alguma besteira aqui, me perdoe aí. Se alguém entender melhor, quiser deixar aí nos comentários, eu agradeço.